Tem razão, não quero, mas eu preciso dessa joia e eu não tenho tempo pra... A anciã sabia sobre a existência da AVT e que o multiverso estava em risco. E se eu te falar que o universo dela foi sim destruído, e não foi por ela ter sido convencida pelo Hulk que ela entregou a joia do tempo nas mãos dele. Fala aí, meus amigos, beleza? Venaboy na área, e esse é o canal Gamer Nerd Agora Pobre. E seja muito bem-vindo. Em Vingadores Ultimato, nós sabemos do plano mirabolante que os Vingadores construíram para poder salvar seus amigos que haviam sido ali pulverizados pelo Thanos através do Blip. E não somente as pessoas que eles conheciam e amavam, mas também metade da população de todo o universo que havia sido destruída através daquela atitude maluca do Thanos. Inclusive seria bem legal qualquer hora aparecer uma variante do Thanos bonzinho, aquela que apareceu lá em What If, lutando junto com o Senhor das Estrelas na versão do T'Challa, né? Seria bem legal ver o Thanos voltando como mocinho agora. Mas voltando ao foco, aconteceu o seguinte: quando eles voltaram no tempo, haviam algumas joias para serem retiradas na Batalha de Nova York, que era a joia do tempo, que estava em posse da anciã, e o Interceract, que estava em posse do Loki. Quando o Hulk chegou até o Sanctum de Nova York, atrás do Doutor Estranho, ele deu de cara com a anciã, porque ele não sabia muito bem em que momento que o Strange tinha se tornado mago. A anciã ainda brincou que ele estava há algum tempo lá, parece que alguns meses atrasados, que o Stephen Strange estava fazendo uma cirurgia naquele mesmo momento em outro local. Acontece que ao tentar tirar a joia do tempo das mãos da anciã, Hulk foi surpreendido com o poder da anciã, que deu um pedala Robinho no peitoral do bicho, projetando a alma dele para o plano astral e sobrando ali somente a argumentação para ele poder convencer a anciã de entregar a joia para ele. Eles conversaram sobre o fato de que a joia sendo retirada daquela realidade abriria uma ramificação, uma nova linha do tempo. Com isso, o Hulk levaria a joia do tempo para o futuro para desfazer o blip causado pelo Thanos, porém haveria a possibilidade de condenar a realidade em que estava vivendo naquele momento a anciã. O Hulk explica para ela que voltando a joia do tempo no mesmo local evitaria que essa nova realidade fosse criada, e disse também que o Doutor Estranho é quem havia elaborado esse plano, ou seja, o Doutor Estranho havia visto 14 milhões de possibilidades de derrotar o Thanos e descobriu que essa era a única maneira de derrotar o Thanos, que o futuro que se desenrolaria após ele entregar a joia do tempo para o Titã Louco, após o blip e tudo que aconteceria, então estava tudo sob o controle do Doutor Estranho. Acontece que quando o Hulk diz isso, a anciã se convence de entregar a joia do tempo para ele, dizendo que o Strange seria o melhor deles, ou seja, o melhor mago que existiria no universo da Marvel. O melhor mago que existiria no universo da Marvel, melhor que ela, melhor que qualquer outro mago que haveria passado por ali. Só que tem um detalhe que ninguém notou, e pode procurar no YouTube que eu tenho certeza que ninguém encontrou. Se você encontrar alguém falando sobre isso no YouTube, posta o link do vídeo aqui nos comentários, pois daí eu vou estar errado e eu vou cair do cavalo, né? Aí vocês vão me zoar bastante, né? Mas o que acontece? Por que aquela realidade foi condenada? Mesmo que o Capitão América voltou e entregou a joia do tempo no mesmo instante, ou seja, no momento em que o Hulk saiu do Sanctum com a joia na mão, abriu-se um portal do tempo e, teoricamente, o Capitão América apareceu e já devolveu a joia do tempo nas mãos da anciã. Isso por si só não salvou aquela realidade, porque o Loki, danado do jeito que é, quando teve oportunidade nesse mesmo local do tempo, nessa mesma viagem do tempo que os Vingadores haviam feito para o passado,
ele roubou novamente o Interceract e fugiu. O que isso ocasionou? Que a AVT depois capturou e aprisionou o Loki e destruiu toda aquela realidade, inclusive todos os Vingadores daquela realidade, a Anciã, os magos e tudo que existia ali. Me corrige aí até, eu não me lembro muito bem. O que acontece quando a AVT faz isso com uma realidade? Ela é apagada, bem no estilo Zeno, apagando o universo do Dragon Ball? Ou ela é toda transportada para o mundo do vazio? O que acontece com essa realidade? O Loki, então, foi parar na AVT e você já sabe o resultado. Você já sabe toda a história. Você já sabe tudo que o Loki representa hoje no UCM. Sendo assim, eu acredito que quando a Anciã disse para o Hulk que ao tirar dali a joia do tempo, criando uma nova ramificação, ela já sabia que os agentes da AVT viriam e destruiriam a realidade dela. É por isso que ela disse que estava condenada. Não era questão de criar uma nova linha do tempo no multiverso que tomaria um rumo de vida diferente. Até porque muitos acontecimentos poderiam ser similares posteriormente. E a joia sendo devolvida, eles teriam até como se precaver do Thanos vir e realizar o blip como realizou na realidade então ali do Bruce Banner. A verdade é que a Anciã sacrificou sim a sua realidade, sabendo que os agentes da AVT viriam e destruiriam todo aquele seu universo. Mas como ela confiava tanto no Strange, como ela confiava tanto no Doutor Estranho, que nem chegou a virar Doutor Estranho na realidade dela, ela entregou a joia para o Hulk e não impediu que os Vingadores levassem a outra joia que estava no Interceract junto com eles. Porque ela confiava e o Doutor Estranho provavelmente ao viajar pelas 14 milhões de possibilidades de futuro a se derrotar o Thanos, ele percebeu que não seria somente uma forma de derrotar o Thanos. Afinal, a derrota contra o Thanos ficou até uma coisa meio estranha. O Thanos estava morando lá no planeta do Jardim, o Thor cortou a cabeça dele e foi isso que aconteceu. Depois veio outro Thanos, eles lutaram, foi muito épica a batalha, venceram esse outro Thanos e eles haviam revertido sim o blip, mas não se tratava somente disso. O Doutor Estranho previu que o multiverso estava em risco. Ele já sabia de todos os planos que o Kang estava executando e ele visualizou, afinal ele viu todo o futuro que aconteceria enquanto ele estiver vivo. Por isso que o Doutor Estranho muitas vezes age de forma irônica, porque ele já sabe tudo o que vai acontecer. Tudo que vai acontecer na vida dele, ele já tem a previsão, ele já sabe como vai ser. Sendo assim, ele já sabia que após derrotarem o Thanos, após reverterem o blip, após trazerem de volta metade das pessoas que foram desintegradas do universo, eles iam ter que encarar vários outros perigos. E eles sabiam que o Loki seria o grande salvador do multiverso. Se não definitivamente, pelo menos temporariamente, ele está sendo, como nós vimos na segunda temporada da série. Por isso que a Anciã confiou no Hulk, porque o Doutor Estranho já sabe de tudo isso. O Doutor Estranho já sabe de tudo que vai acontecer em Guerras Secretas, e ele já sabe inclusive qual vai ser a forma de derrotar o Doutor Destino. O que você achou dessa minha teoria? Você acha que a Anciã realmente sabia que aquele universo dela estaria condenado? Que daquele universo só sobraria o Loki, que se tornaria um agente da AVT e depois seria o grande salvador do multiverso? Ou mesmo que ela não soubesse dos detalhes, será que ela sabia que aquele universo dela seria destruído, mas que o Doutor Estranho tinha todo um plano? Porque ao salvar o multiverso, todas as linhas e ramificações temporais foram salvas também, inclusive a dela, que pode ter tomado um rumo diferente do universo principal do UCM, mas voltou a coexistir no multiverso. Qual a sua opinião? Não se esquece de clicar nos links que estão aí na descrição e seguir lá o meu Instagram, TM Moda Mask. Se você quiser ser meu amigo no Facebook também,
tá lá o link para você clicar. Um forte abraço e até mais!